manifestando, né, através da mãozinha levantada, acionando para a gente poder, e a gente também vai estar respondendo o chat, tá, pessoal? Então, é só para tornar a nossa reunião muito mais tranquila, objetiva e dinâmica. Então, cuidado com os áudios. Antes de eu passar a fala para a doutora Denise e para a doutora Carla Miranda, eu queria muito que a gente fizesse algo que a gente sempre deixa para depois, e muitas das vezes muitos participantes já saíram, e aí a gente precisa ter um registro, até mesmo para que você possa compartilhar esse registro com os seus gestores, que você participou dessa reunião, esteve dentro das discussões, uma imagem, uma foto, né? A gente sempre deixa para depois. A gente vai fazer diferente. Eu vou pedir para todos que aqui estão, que são mais de quantas pessoas? Mais de 124 pessoas, para que a gente abra as câmeras. Isso, assim como a Messânia já fez, a Ellen, todo mundo aqui que já está aparecendo, para que a gente faça logo essa foto aí de todo mundo. Gustavo, ele vai fazer esse print, e aí eu vou encaminhar nos grupos, tanto para a Carla como a Denise, para que elas estejam compartilhando com vocês, tudo bem? Então, no 3, a gente se organiza rapidinho, cabelo, sorriso, porque a gente vai já fazer essa foto. Vamos fazer as imagens. Sorrisão, por favor. Bora. Tá bom. Tá faltando gente abrir a câmera. Tem mais uma. Aparecer bastante. 9 aqui. Pode vir. Vamos fechar os áudios, pessoal. Ana Martins. É a Ana, desliga o teu áudio, minha irmã. A Ana também. Ana Carolina. Ana Martins. Ana Martins, desliga os áudios de vocês. Que é a Dona Lara. Quem já desligou aí, Silvia? Ela não vai fazer, não? Ah, tá. Oi, Denise, por favor. Denise. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Eu me chamo Denise, sou enfermeira pediatra e estou atuando como coordenadora da Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e Adolescente do Estado.
E a gente está compartilhando aí essa reunião com vocês. Eu acho que a gente tem o pessoal da imunização também, né, Alice? Não só o pessoal do PSE, né? A gente tem imunização, nós estamos com a APS também, os coordenadores, e temos Pronto, o programa Saúde na Escola. pronto. Então, a gente queria ter esse momento com vocês, né, de planejamento de uma estratégia que é muito importante, assim, muito esperada, que é a estratégia de vacinação nas escolas. E a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A Alice não consegue fazer nada sozinha lá na coordenação de imunização, a gente aqui da coordenação de saúde da criança, que é onde a gente tem também o nosso ponto focal do programa de saúde na escola. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter esse momento com vocês, para que a gente faça um planejamento que realmente abranja aí as necessidades dessa ação que vai ser executada, considerando a magnitude e a importância dela, né? Então, a gente fica muito feliz da gente ter esse público aqui, que está só aumentando, né, Alice? Os profissionais estão entrando, mas é nesse sentido da gente reforçar a importância dos municípios participarem e dessas áreas estarem alinhadas e conversando e planejando em conjunto para que a estratégia ela dê certo em todas as escolas e a gente tenha êxito realmente com as estratégias de vacinação, viu? Então, eu queria de antemão agradecer a oportunidade aí junto com a Alice, junto com o Carla, junto com vocês, da gente ter esse momento de planejamento, tá? Eu vou passar agora para a Carlinha, né, Alice? Pronto, Isso, pode Denise, falar, Carla. obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. É, Queria agradecer vocês, né, pela presença e a dedicação, né, de estarem participando desse momento, que é muito importante aqui para a gente, né, enquanto atenção primária. O programa Saúde na Escola, ele já vem num processo de intensificação, né, da vacinação. E aí o intuito desse nosso encontro de hoje é que a gente consiga, Alice, consiga apresentar para vocês, né, principalmente enquanto PSE, a estratégia de vacinação nas escolas, para que vocês entendam, assim, de onde vem isso, né? Não é só a gente chegar lá na escola e começar uma vacinação, às vezes de uma forma até desconexa daquilo que está acontecendo enquanto PSE, enquanto atividade, para que a gente consiga se organizar de uma forma mais estratégica, né? Conseguir montar um plano que realmente reflita a realidade do nosso território e que a gente consiga ter indicadores melhores, né, relacionados à vacinação nos nossos territórios. Então, vocês sabem que a gente está no movimento agora da campanha de Semana Saúde na Escola, né, do Programa Saúde na Escola, que é um período de abril a maio, que a gente está intensificando o Programa Saúde na Escola. Nesse ano, a nossa intensificação ela é voltada, mais uma vez, para a vacinação e, para além da vacinação, para a prevenção de violências e para a saúde mental. Então, todas essas temáticas, elas estão como prioritárias nessa semana, né? A gente chama Semana Saúde na Escola, mas é por conta da organização dentro do município. Então, ela acontece dentro de uma semana fechada, né? E aí, aqui hoje, a Alice vai fazer a apresentação dos dados, né? Para que a gente entenda um pouco do panorama do Estado e a gente possa também trocar, né? E discutir com todo mundo qual é a realidade do município, né? Por que será que a gente está com esses resultados, né? Por que a gente tem percebido uma baixa nas vacinações, né? Será que isso realmente reflete aquilo que a gente está fazendo enquanto estratégia, né? Enquanto imunização, enquanto PSE? A gente segue vacinando muitas vezes e às vezes a gente não consegue perceber esse resultado dentro dos nossos indicadores. E aí a ideia da reunião hoje é a gente conseguir discutir um pouquinho disso e se organizar para que as atividades que aconteçam dentro das escolas realmente nos auxiliem para a gente conseguir os resultados que a gente tanto espera. E para além de fazer uma mobilização, né, de chamar os alunos, que esses alunos realmente consigam ser vacinados, que os pais sejam responsabilizados desse cuidado, né, que eles consigam entender a dimensão
da imunização. E é isso, eu acho que a gente pode seguir agora. Gardenia sente muito também, não sei nem se ela tá aqui, mas se ela tá, ela tá quietinha só porque ela tá muito mal, ela não consegue ficar falando, ela fica muito cansada. Mas ela tá ficando bem. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carla. Obrigada, Denise. Como é importante esse momento de integração. E não tem como a gente falar de estratégia, não tem como a gente falar de vacinação, não tem como a gente falar da estratégia de vacinação nas escolas sem que exista essa integração. Então, que bom que esse dever de casa ele começa em casa, né, de verdade. E a gente, nesse momento, a gente vai compartilhar com vocês uma apresentação. Eu queria dizer para vocês que tem um link de frequência que é importante que todos vocês acessem lá no chat, acessem o link, a gente vai disponibilizar também no grupo do PSE e também vamos disponibilizar lá no grupo nosso da imunização. Também vamos pedir compartilhamento desse link no grupo de vocês, dos coordenadores da atenção primária à saúde. Então, Silvio vai compartilhar aqui conosco a apresentação, que foi feita com muito cuidado e, é claro, dentro das normativas que já estão e são, né, preconizadas, e, além do mais, todos esses documentos vocês também já receberam, né, por e-mail, através dos grupos de WhatsApp, que é nossa comunicação mais ativa, e também estaremos compartilhando com vocês essa apresentação, até porque ela precisa ser multiplicada, os coordenadores que estão aqui presentes precisam levar todas essas informações para que a gente tenha aí o máximo, né, de mobilização no que se diz a essa estratégia de vacinação nas escolas. Então, eu sou Alice Figueiredo, eu sou coordenadora estadual de imunização e tenho o prazer de estar junto com você nesta tarde e compartilhar daquilo que nós já estudamos e agora, nesse momento, estamos compartilhando com todos vocês, tá, online? Pode passar, Silvio. Não tem como a gente... Pode passar, Silvio. Então, o programa Saúde na Escola, para título de informação, retornou, voltou. Integra, como eu falei anteriormente, saúde e educação, para reduzir principalmente as barreiras de acesso, aumentar a adesão das famílias por meio da escola e alcançar populações não vacinadas. Então, eu sempre digo que a estratégia ela vai de acordo com o público-alvo de nosso alcance. Falhando a internet. Vocês estão me escutando, gente? Estou ouvindo bem, Alice. Estou ouvindo bem. Tá, é porque para mim é como se estivesse faltando aqui. Vocês me sinalizem aí qualquer coisa, tá? Tá Então, bom, a gente som tá bacana. fala. Oi. Tá certo, obrigada. Então, a gente tem a oportunidade de também alcançar, né, as populações não vacinadas, além, né, do Programa Saúde na Escola como estratégia para essa ampliação da nossa cobertura. Ela promove ações contínuas, porque elas devem ser contínuas no ambiente escolar. Então, como eu digo, eu tenho um público-alvo e eu busco estratégia para me poder alcançar esse público. E de maneira mais rápida e mais eficiente, se a gente tem o Programa Saúde na Escola como um aliado para que eu utilize para ampliar a cobertura vacinal do meu município, então é claro que eu não vou perder tempo buscando as demais estratégias que não vão contribuir, nem vão dar tanto êxito, né, e resultado como nós gostaríamos. Porque muitas das vezes é uma realidade,
nós investimos muita energia, nós investimos em uma programação, mas a gente não tem o êxito, o resultado esperado. Então, eu sempre digo, onde é que estão as crianças? E como é que eu vou trabalhar com esse público? E dentro dessa integração saúde e educação, nós temos o programa Saúde na Escola. Então, a gente fortalece a confiança, a gente combate a hesitação vacinal e a gente estimula o protagonismo, a responsabilização, com foco mesmo na proteção coletiva. Então, dentro das escolas, a gente tem um público que precisa ser alcançado. Vamos para frente, Silvia. Demorando um pouquinho passar, né? Tá, a escola como espaço estratégico. Então, marcos legais da vacinação no PSE. Então, a gente vem aí com a criação do programa de saúde na escola, que é um decreto, né, 6286, desde dezembro de 2007, que vem com a inclusão da verificação da situação vacinal nas ações do programa. E a gente vem aí mostrando, né, todo esse histórico em relação ao PSE. Em 2014, a gente já vem com o marco na vacinação escolar, que veio a introdução da vacinação contra o HPV, vacinação realizada majoritariamente nas escolas, utilizando a escola como esse dispositivo mesmo de alcance de melhoria das coberturas vacinais, a ampliação do acesso e maior adesão dos adolescentes, porque nós sabemos que a adolescente não sai da sua casa ou de qualquer outro lugar que está para poder ir numa unidade básica de saúde, em uma sala de vacinação, especificamente, né? Então, eles não vão sair apenas para fazer uma vacinação. Então, a ampliação desse acesso dentro das escolas marca exatamente em 2014 a vacinação na escola e a consolidação na escola como esse espaço de vacinação, de interação, de aproximação, de consolidação, de oferta, de alcance para esse público. E em 2024, a gente já vem com a atualização da normativa, com a lei número 14.886 de 2024, que reforça a vacinação com ação no ambiente escolar, que para mim é uma das estratégias mais fantásticas, mais pontuais, que nós, como profissionais da saúde, devemos e temos que dar aí uma ênfase em relação às nossas estratégias de trabalho, do processo de trabalho, de ampliação mesmo de alcance dos nossos públicos-alvos. Pode passar. A gente tem aqui a vacinação nas escolas, uma retomada, um avanço e consolidação. Então, em 2024, como eu falei anteriormente, vem a retomada dessa vacinação e aqui está o nosso informe técnico, né, no ambiente escolar. Então, vem o lançamento do Movimento Nacional da Vacinação em 2024, com campanhas de mobilização com foco na comunidade escolar. Então, não é somente o aluno que muitas das vezes é alcançado pela estratégia, mas a família. Então, quando a gente fala de comunidade escolar, a gente está falando de aluno, de gestor, de professores, da própria família, né, dos responsáveis. Então, existe aí uma ampliação dentro dessa mobilização de alcance dessa retomada, desse avanço e dessa consolidação. Em 2025, a gente já vem consolidando essa estratégia de vacinação nas escolas pela experiência que já tivemos em 2024. Vem a ampliação da adesão municipal, porque foi quando muitos municípios aderiram, e do registro das doses aplicadas. O fortalecimento da comunicação institucional e da mobilização social. E a gente vem aí com esses avanços em relação à estratégia de vacinação nas escolas já em 2025. Mediante a toda essa
esse movimento que tem acontecido nacionalmente desde 2024, junto com ele vem um incentivo financeiro de custeio, tanto para 2024 como para 2025. Então, a gente tem aí, a nível mesmo de todas as federações, uma portaria de 2024, 3288, que foram um investimento de mais de 150 milhões para a estratégia de vacinação nas escolas, para a mobilização da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, e também esse incentivo financeiro de custeio, ele veio para o monitoramento das estratégias de vacinação no Brasil, que são os MEVs, né? Além do incentivo financeiro para a realização da estratégia de vacinação nas escolas, tem outras ações. Então, são exatamente essas que foram incluídas dentro desse recebimento, dentro desse incentivo financeiro, onde cada município já se apropriou, né, desse incentivo para poder aí já trabalhar com o planejamento no seu território. Assim também como a portaria 6715, que foi em 2025, que teve praticamente o mesmo valor que foi contribuído, né, de incentivo financeiro de custeio, que veio para a estratégia de vacinação nas escolas e a estratégia de atualização de caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, que é a nossa multivacinação. Então, vocês observem que sempre o incentivo financeiro, ele vem voltado para um público, para uma população, e, é claro, mediante um planejamento, um plano de ação, num demonstrativo da realidade do nosso território e desta nossa população, a gente compartilha isso com o nosso gestor, a gente compartilha com a nossa equipe e a gente leva aí para a execução da mesma, para que a gente tenha aí o alcance dos nossos resultados. Aqui trazendo para vocês algumas mobilizações que foram realizadas em fortalecimento da vacinação nas escolas em 2024 e 2025. Então, o Estado ele sempre trabalhou com essa mobilização e a comunicação mesmo social, trazendo e compartilhando com todos os 217 municípios. Então, aqui já foi em 2024, 2025. Em 2025, a gente veio trabalhando nesse foco que é do HPV. A gente até trouxe aí uma frase que diz: HPV, eu estou fora. Então, a gente trabalhou uma escuta qualificada, que foi uma discussão de um diálogo que nasceu dentro do Comitê Estadual de Microplanejamento, onde nós desenhamos e todos os membros do Comitê Estadual do Microplanejamento participaram dessa construção e da ação propriamente dita, onde a gente foi em várias escolas, falando primeiro sobre a doença HPV e, posteriormente, tendo essa escuta ativa, né, com os adolescentes, que foi exatamente naquele período que nós tivemos a estratégia já da vacinação contra o HPV dos não vacinados, jovens de ambos os sexos, de 15 a 19 anos, e que deu, assim, super certo. Foi uma experiência extremamente exitosa, porque a gente teve essa escuta com os adolescentes e a gente teve esse momento de diálogo junto com eles, e é nesse sentido que a gente já tem uma proposta para estar conversando. Eu estava dialogando com Carla sobre essa estratégia, principalmente voltado ao HPV, e vocês vão entender isso no decorrer dessa reunião, porque a gente geralmente leva a ação antes da inscrição. E o ideal é que a gente informe primeiro, para posteriormente a gente realizar a ação. E a gente sempre está fazendo de forma contrária. E aí a gente não tem o resultado que foi planejado, que teve todo um esforço, toda uma energia para uma mobilização, e a gente não poder realizar.
na verdade, realiza, mas não tem o resultado esperado. Agora, a gente vem falando para vocês um pouco da estratégia de vacinação na escola 2026. Então, esse informe, Silvia, já coloca aí para vocês, de 2026, ele já foi compartilhado. Então, a gente tem aí esse material para que a gente possa multiplicar para nossas equipes e, assim, já movimentar todas essas nossas atividades no âmbito do território. Qual é a nossa população? São crianças e adolescentes. Silvia, eu já passei. São crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Isso quer dizer até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A gente tem aí o ensino infantil para ser contemplado, fundamental e também o médio. A vacinação integrada à rotina escolar e à unidade básica de saúde. A gente tem o período da estratégia, que está aí no informe técnico, que é de 1º de abril, que iniciou-se, ela vai até 31 de maio. E temos uma sugestão, uma proposta, né, para todos os municípios que aqui estão presentes, que é a semana estadual da intensificação de vacinação nas escolas. E a nossa sugestão é que ela seja realizada nos dias 18 a 22 de maio. Então, é uma semana onde todos estarão trabalhando de forma intencional a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. É claro que dentro dessa oportunidade, a gente trouxe uma ampliação de resgate dos não vacinados de HPV de 15 a 19 anos de idade, porque a gente precisa reforçar esta vacinação. Avançamos, porém, ainda temos adolescentes que deveriam ter recebido a vacinação contra o HPV na idade recomendada de 9 e 14 anos, porém, tem agora, ainda nesse semestre, a oportunidade de se vacinar. E como todos vocês já sabem, hoje HPV é dose única, uma vez que ele comprove no sistema de informação e na caderneta de vacinação que tem uma dose da vacina contra o HPV, ele é considerado vacinado. Pode passar. Então, a gente traz aqui para vocês a portaria já deste ano, que fala exatamente da estratégia das ações que estão descritas nessa portaria, que é a de número 10.205, que foi compartilhada em fevereiro desse ano, né, no ano vigente, que traz as ações de estratégia de vacinação nas escolas, a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, vacinação contra a influenza e intensificação da vacinação mediante riscos epidemiológicos. Então, esse recurso ele já foi disponibilizado, ele já está nos postos públicos, então a gente precisa já estar utilizando desse incentivo financeiro de custeio para que a gente possa aí atuar com as nossas atividades, principalmente. Então, as vacinas que serão monitoradas na estratégia, a gente tem aí o público de crianças a partir de 9 anos até menores de 5 anos de idade, isso está lá no nosso informe técnico de 2026. Quais são as vacinas que vão ser monitoradas? Febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, que é a DTP, e Covid-19. Então, para todos, e a título de informação, Covid-19 hoje está no calendário nacional de vacinação da criança. Então, a criança, para ser considerada vacinada, ela precisa comprovar 3 doses dessa vacina. Então, a gente tem aí o ensino nessa faixa etária, que é o ensino infantil.
que a gente traz também de destaque na vacinação das crianças a partir de 9 anos? A vacina febre amarela. Então, o que a gente tem observado? É que é uma vacina de dose única, eu digo a dose inicial, que é com 9 meses, e a gente vem aí com reforço aos 4 anos de idade. As coberturas nossas do Estado em relação à febre amarela, elas estão baixas. E aí a gente traz a informação para os municípios que é vacina multidose, após a abertura do frasco, eu vou entrar logo nesse mérito, porque aqui também temos coordenadores de imunização e APS, para que a gente fale a mesma linguagem e haja oferta dessa vacina, oportunizando o momento que essa criança chegar na sala de vacina. Por quê? Porque por se tratar de multidose, aquela mesma situação da vacina BCG, e graças a Deus, para o ano de 2025, nós conseguimos avançar e alcançar as nossas coberturas vacinais. Precisamos fazer o resgate dessas crianças com 9 meses de idade que ainda não se vacinaram com febre amarela. Todo o país, nós sabemos, é endêmico para a febre amarela. Então, uma vez que uma criança está descoberta e pode, inclusive, adoecer por uma doença imunoprevenível, isso é inaceitável. Então, a gente precisa fazer o resgate dessas crianças e a gente precisa ofertar esta vacina. Alice, ela é multidose, a criança chegou, eu já tenho, só tem o que acontece, né? No município só se abre dia tal, só temos uma unidade que faz febre amarela, porque a gente precisa aí evitar o desperdício. E mediante a risco e benefício, a gente precisa aí avaliar se é melhor estar guardando a vacina por conta de desperdício ou a gente vacinando a criança para evitar que essa criança grave, tenha doença, vá para uma hospitalização e até mesmo a óbito. Porque no momento de uma investigação, pessoal, de quem está vacinado, se tem vacina e por que a criança teve a doença ou que foi acometida para um agravamento, a primeira questão é essa, não vacinou por quê? Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa avaliar esse risco. Se tem uma programação, Alice, eu tenho 10 crianças para me vacinar um mês. Você pede para as 10 crianças, como são vacinas multidoses, eu tenho que calcular perda, que é mais de 40%, a depender da frascagem, se for de 5 ou 10 doses, 40%. E eu aumento essa minha programação, esse meu planejamento dentro do meu território. O que eu não posso é uma criança sair de uma unidade para outra, que com certeza não vai, a mãezinha não vai, porque se ela foi aqui e não encontrou, no outro dia ela não vai voltar. Então, o que eu quero trazer de alerta é exatamente nós, como profissionais, no momento do acolhimento dessa criança, avaliar risco e benefício. É melhor vacinar do que essa criança adoecer. Com certeza, eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Então, planejam o quantitativo de vacina que vocês vai aumentar, aumentem, porque não tem desabastecimento dessa vacina e nem de nenhuma outra. A gente já passou por desabastecimento de algumas vacinas, varicela, que normalizou, febre amarela, nunca tivemos desabastecimento até então, ano passado e esse ano, então não justifica nós termos baixa cobertura vacinal contra a febre amarela. Crianças a partir de 5 anos e adolescentes menores de 15, a gente segue com febre amarela, tríplice viral, que é sarampo, a gente avançou bastante com as intensificações de sarampo, graças a Deus, mas a gente continua vacinando a primeira dose e deixando aí o abandono na segunda dose. Então, ou é resgate de registro, ou é resgate de busca ativa dessas crianças e desses adolescentes que não têm a segunda dose da vacina. Se recebeu a primeira dose, não recebeu a segunda, pessoal, não é considerado vacinado. Continua suscetível, continua aí sem
ter como continua aí suscetível ao adoecimento, tá certo? Então, a gente vem com o ensino, além de meningocócica CWY e HPV. A gente tem o ensino infantil, fundamental e médio. Trazendo um pouquinho, falando sobre o adolescente, a gente sempre tem que ter esse olhar dinâmico no momento que a gente vai avaliar essa caderneta de vacinação do adolescente. O adolescente não somente se vacina contra o HPV e contra a meningite. Nós precisamos avaliar como é que está a vacina contra o tétano, se esse adolescente tem as 2 doses de contra sarampo, se esse adolescente ele está... Ai, meu Deus, eu saí da reunião, não. Se esse adolescente ele está vacinado contra a febre amarela, porque ele talvez se vacinou 9 meses, mas não se vacinou, com o reforço. E Alice, pede para passarem o slide. Acho que a Alice caiu. Pessoal, tivemos um problema técnico, mas já a Alice retorna para continuar a reunião. Eu acho que precisa passar o slide, que eu estava falando outra coisa aí. Não é esse da portaria, não. Pronto, pessoal, retornei. Meu celular que descarregou, porque eu estou aqui no celular. Estão me escutando bem? Ok, obrigada. Sim, só precisa Pessoal, não passar o esquece da slide, Alice. frequência. Quase ninguém está respondendo lá a frequência. Estão ligadinhos aqui na reunião. Tá, passando. Então, a gente tem aí... Não, Silvio, para frente. Voltou. Passou ainda não. Então, mais para frente. A gente tem, como eu falei para vocês, em relação ao HPV, a gente tem aí... Não passou ainda não. O Ministério da Saúde, ele prorrogou a questão até isso. Até o semestre de 2026, a estratégia de resgate de não vacinados com a vacina HPV. A gente tem aí os adolescentes e jovens, né, de ambos os sexos, de 15 a 19 anos, que a gente precisa fazer esse resgate. E a gente tem aí o encerramento até 31 de maio de 2026. Então, mas não Alice, é na até... portaria, né, até 30 de junho, primeiro semestre? Não, ela alterou. É 31 de maio. Vai encerrar 31 de maio. É porque na Eu última que a pensei gente que eles tem fossem... é 30 de junho. Eu até passei a informação dizendo que era até 30 de junho. A gente recebeu essa informação ontem, Tá. segunda-feira, que foi passado pelo Ministério, mas a gente já vai compartilhar com vocês, tá bom? O documento. Obrigada, agradeço. Mas, sinceramente... Muito praia.
Oi, pessoal, estão me escutando? Sim, Alice. Ok, então a gente vem com a ferramenta e a metodologia que é do microplanejamento. Como eu falei e compartilhei com vocês anteriormente, essa estratégia ela é importantíssima porque são os atores importantes que estarão fazendo parte, que são os membros do microplanejamento, para estar conduzindo exatamente essas estratégias, o planejamento, a programação. Então, todos do município alinhados, como, por exemplo, aqui o nosso Comitê Estadual de Microplanejamento tem todas as coordenações possíveis que, juntos, nós fazemos esses movimentos para que a gente possa aí ampliar as nossas coberturas vacinais. Então, a gente tem Unicef, a gente tem a SEDUC, a gente tem a APS, com todas as coordenações, PSE, a coordenação da criança e do adolescente, a coordenação da mulher, do idoso. Aí a gente vem com a epidemiologia também junto conosco, então a Ascom, que é a nossa comunicação, então todos esses parceiros, eles são importantes no momento que nós estaremos traçando estratégias, né, planejamento de acordo com a estratégia que a gente vai trabalhar naquele momento. Então é importante a gente dar ênfase a esse momento aonde a gente utiliza a metodologia do microplanejamento junto com os comitês municipais para que a gente possa aí ter êxito nas nossas atividades. Então, a gente vem com as etapas para a organização, né, da vacinação no território. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a análise dessa situação de vacinação, aí posteriormente, a gente vem com planejamento e programação, em seguida vem o segmento e supervisão e a avaliação e monitoramento. É importante porque a gente mapeia, a gente define as nossas metas, a gente faz esse acompanhamento das nossas ações e, o mais importante de tudo, é registrar as doses aplicadas, porque não adianta a gente trabalhar, programar, mapear, fazer o acompanhamento e no momento do demonstrativo da nossa produção, a gente não tem isso significado dentro do sistema de informação. Alice, eu trabalho tanto, porém eu não enxergo esse demonstrativo. E hoje nós sabemos que somos avaliados através de um sistema. Não adianta eu ter no meu caderninho, não adianta estar em qualquer outro documento, se não estiver no sistema, o Ministério não avalia o Estado não tem como avaliar o município. Então, para isso, nós utilizamos as ferramentas para que esse demonstrativo, essa produtividade, ela seja demonstrada para o nosso gestor, para a gestão estadual e para a federal, que é o Ministério da Saúde. Bora, Silvia. E aqui eu vou trazer para vocês o demonstrativo em relação às nossas coberturas vacinais, né, de criança e adolescente. Pode ir, Silvia. Então, vocês observam aqui o resultado de adesão, né? A vacinação nas escolas, a gente vai avaliar aqui a questão de 2025. As doses aplicadas da estratégia escolar por mês. Então, municípios, né, de registro na estratégia de 2025, a gente teve a adesão de 217 municípios. As doses aplicadas, a gente teve na estratégia 57.994. O que a gente traz aqui rapidamente de demonstrativo para vocês é que qualquer ação, qualquer vacinação que é feita na escola, eu preciso utilizar a estratégia escolar. Se eu não colocar a estratégia escolar, eu não vou ter esse demonstrativo de que aquela ação, aquelas doses aplicadas que foram registradas, foram realizadas em âmbito
escolar. Então, o que a gente observa? A gente observa que logo no início, né, do ano, no primeiro trimestre, a gente observa esses valores, né, de doses aplicadas muito baixos, aí ele vem crescendo, né, gradualmente no ano de 2025, aí vocês observam que rapidamente, né, teve um crescimento bem acelerado e um pico aqui muito expressivo, né, que já entra aqui nesses meados do mês, principalmente do mês de maio, foi quando a gente realmente começou a intensificar a vacinação nas escolas, né? Então, vocês observam que a estratégia, ela funciona, a gente vê isso em números, em dados, mas a gente observa que quando a gente deixa de fazer a estratégia ou de registrar como estratégia escolar, a gente vê aí uma queda bem acentuada, né? Depois do pico, que foi lá com mais de 25 mil doses, né? 23 mil doses. E aí, em seguida, a gente já vê aí uma estabilidade, né, bem inferior nos meses até o final do ano, até dezembro. Então, o que a gente observa aqui é esse comportamento, né, de uma acessão muito rápida, né, vem um pico bem isolado, mas, posteriormente, uma estabilização, né, muito baixa de segmento em relação a essa estratégia de vacinação escolar. Pode passar. O outro quadro que eu trago aqui para vocês é exatamente um comparativo das doses aplicadas na estratégia escolar por mês. E aí a gente vem somente avaliando aqui o gráfico de 2026 e o gráfico de 2025. 2025 está aqui, né, azulzinho, 2026 vermelho, e aí a gente vê aí o crescimento, né, nos 2 anos, mas a gente observa que tem um ritmo bem diferente, né, 2025 a gente vê aí uma evolução gradual, né, a aceleração dele aí veio bem moderada, e 2026 a gente já começa com um nível muito mais alto, né, bem mais alto. Então, a gente vai crescendo aí de forma muito intensa, graças a Deus, né? Já com uma diferença aí bem importante, de um salto aí muito forte, né? Do mês de fevereiro e do mês de março de 2026. Então, 2026 a gente supera aí, né? 2025, em todos os meses, né? Janeiro, fevereiro e março. E a gente vem com esse ritmo, né, de crescimento muito mais acelerado. Então, aqui é um demonstrativo de um trabalho intenso que está sendo realizado e registrado como estratégia escolar. Então, está aqui o nosso trabalho, o trabalho de vocês, de todas as coordenações, seus parceiros, né, identificando aí uma expansão muito significativa nesse ano de 2026. Muito legal. No gráfico que eu quero trazer para vocês sobre as coberturas vacinais do PQAVS, né? Então, vocês sabem que na avaliação do PQAVS, a gente tem aí um demonstrativo de 4 vacinas, né? Pentavalente, pneumocócica, poliomielite, que é a VIP, aqui que é avaliada, e a tríplice viral, primeira dose. Então, a gente vê o desempenho. Tem alguém falando aí junto comigo. É Janaína, deixa aí teu áudio, meu bem. Então, obrigada. Então, a gente vem aí com desempenho geral, né? Avaliando de uma boa cobertura, né? Tem uma oscilação que a gente observa nos gráficos, moderada, e uma tendência aí, né, de estabilidade. Mas eu quero trazer para vocês um alerta acerca da vacinação contra a poliomielite, a VIP, tá? A gente vem com a tríplice viral tendo aí, né, esse avanço nas coberturas, né, que aqui é uma série histórica de 2020 a 2025, onde a gente tem os dados fechados,
Porém, a gente tem que estar atenta à vacinação contra a poliomielite, que é a vacina inativada, tá? Da polio, que é a VIP, para a gente poder aí melhorar essas nossas coberturas. Mas, em geral, o gráfico ele traz esse demonstrativo de uma boa cobertura. A próxima. Aí vem aqui o nosso grande desafio, que eu preciso compartilhar junto com vocês, porque traz uma angústia ainda, né? Quando a gente observa a cobertura vacinal, né, de HPV na população de 9 a 14 anos, porque é a cobertura de rotina, esse é o nosso público, por sexo, e a gente traz aí uma série histórica de 2014 a 2025, onde a gente observa o público feminino, né, que é esse aqui que está de vermelho, né, começa com alta, né, uma alta cobertura, a gente vê aí os picos acima de 100%, quando a gente avalia aqui 2015 a 2017, aí a gente já vem aqui no gráfico apresentando uma queda bem gradual, né, chegando cerca de 63% em 2025. E quando a gente fala no público feminino, em termos de alcance de cobertura vacinal, para título de informação, a cobertura vacinal para a vacina HPV é de 90%. Então, a gente teve aí somente apenas de 217 municípios, 42 municípios que atingiram a cobertura de 90% e mais. Então, é muito baixo o alcance de 217 municípios. Quando a gente vem falando, pessoal, isso aqui é compartilhando com vocês, até mesmo para vocês estarem se planejando, estarem dialogando entre as áreas afins, para que dentro do território, como é que a gente vai mudar esse histórico de vacinação contra o HPV para os adolescentes? É o registro que não está sendo realizado? Preciso fazer uma busca ativa nos registros? É um levantamento que eu preciso ter detalhado e até nominal, porque isso a própria educação nos dá, juntamente Pessoal, a Alice caiu mais uma vez. Mas acho que daqui a voltei. pouco Estão me ela escutando? voltou. Sim. Alguém me silenciou. Ai, gente, faz parte. Então, eu não sei até onde vocês me escutaram. O que eu quero dizer para vocês é que esse planejamento, eu vou pedir para colocar de novo, tá? O link da frequência. Onde esse planejamento ele precisa ser estratégico, ele precisa ser único e ele também precisa ser articulado.
integrado. Então, não é apenas o programa Saúde na Escola que vai resolver essa situação. Não é apenas a coordenação de imunização, não é apenas a APS. Somos juntos. E nós precisamos fazer esse movimento no território para que a gente possa mudar esse histórico de vacinação, porque vacina a gente tem suficiente para atender qualquer estratégia que o município decidir fazer no seu território. A gente vai estar apoiando vocês, desde que, é claro, que vocês se organizem de forma integrada para que essa ação ela tenha retorno. Então, é o Programa Saúde na Escola, juntamente com a imunização e a APS, e a gente tem os demais, a gente tem o próprio Conselho Tutelar, que pode estar nos ajudando, a gente tem outros parceiros que podem estar juntos, primeiro levando a informação, falando com a comunidade escolar, falando da doença, para que a gente, posteriormente, realize a ação propriamente dita, que é a vacinação escolar. Então, a gente vem aqui com o sexo masculino, a gente inicia aí 2017 com essa baixa cobertura, aí a gente teve um crescimento contínuo e a gente atinge aí cerca de 65% em 2025. Ainda abaixo do feminino, mas olha de onde a gente veio. Então, a gente avançou muito mais no ano de 2025 em relação à vacinação do público dos meninos e ficamos estabilizados em relação à vacinação das meninas, tanto que apenas 13 municípios atingiram 90% ou mais de cobertura vacinal em HPV voltado para os meninos. Isso é um dado que está no sistema de informação. E eu quero compartilhar para que vocês trazem isso para a mesa, para discussão, para diálogo, para crises, porque quando a gente observa um dado como esse, e eu estando dentro do território, eu tenho que dar uma resposta e uma solução para saber o que realmente está acontecendo e o que a gente pode resolver com a problemática que está sendo demonstrada através dos dados para as equipes, porque, como Denise falou anteriormente, ninguém faz nada sozinha, eu não vou conseguir mudar essa realidade sozinha. Eu preciso de integração. Eu penso que esse é o momento oportuno para a gente dar uma resposta, e uma resposta assertiva, que mude esta realidade no nosso município e também no nosso estado. Pode passar, Sérgio. Então, aqui, pessoal, fica a minha fala. A gente vai abrir posteriormente para alguma dúvida. Para quem me perguntou, a gente vai fazer a correção aqui a respeito do resgate dos não vacinados de 15 a 19 anos. A gente faz aí uma errata em relação a essa informação, ela permanece dentro do primeiro semestre, tá? Não é até 31 de maio. O resgate de HPV de adolescentes de 15 a 19 anos permanece a mesma nota técnica. Graças a Deus, se voltou atrás. Então, eu vou deixar o Silvio só para falar um pouco para vocês, são apenas 3 slides, a gente está já encerrando, para falar sobre o registro da vacinação nas escolas, tá, pessoal? Obrigada, fiquem com o Silvio. Eu volto já com vocês. Boa tarde, pessoal. Em relação ao registro, né, da vacinação nas escolas, vai continuar da mesma forma, né, que vem sendo realizado desde o ano passado, né? A vacina sendo realizada lá no ambiente escolar, né, a estratégia vai ser, né, vacinação escolar. No caso, na faixa etária, né, de 9 a 14 anos. O informe, né, que a Alice mostrou aqui na apresentação, mantém, né, as mesmas orientações, né, de 2025. O sistema a ser utilizado é o SUS APS, né, ou CPNI. Em relação ao SUS, o sistema tem que estar, né, integrado à Rede Nacional de Dados da Saúde. Né.
Conforme o último levantamento, já temos quase 200 municípios com o sistema já integrado à RNDS, né? Faltando um pouco mais de 20 e poucos municípios, né, para concluir essa integração. Para não ter problema na hora de estar registrando as informações de qualquer estratégia que seja, né? E o CPNI? Em seguida, a gente pode estar acompanhando, monitorando esses dados, né, lá no ambiente do Localiza SUS, né, no DEMAS, através do Gov, vocês fazem lá a busca no Google, né, Localiza SUS, aí vai entrar no painel de informação aberta, onde a gente acompanha, né, os dados de vacinação, seja de qualquer estratégia, doses aplicadas, cobertura vacinal. E aqui tem um print, né, da estratégia que a gente vai estar selecionando lá nos campos para poder estar vendo, né, o andamento dessa vacinação, né, ao selecionar a estratégia de vacinação escolar. Lembrando que o resgate, né, de 15 a 19, a estratégia é intensificação. E continuando aqui. Voltar, né? Agora não apareceu aqui. Bom, continuando aqui, pessoal. Não esqueçam de desligar seus microfones. E também, lembrando da frequência, né, que está aí no chat, para vocês preencherem, né, da participação na web. Bom, aí em relação ao painel, né, que vocês já têm acesso, tem um Localiza e também lá no CPNI Gestão, para quem tem acesso, pelo menos para consulta, a gente pode também estar gerando de forma nominal, né, essa relação né, dos vacinados na estratégia de vacinação escolar, né, por determinado período, né, o intervalo que o usuário definir lá no CPNI. Então, é E importante... Silvio, o grupo de atendimento vai ser faixa etária, né? Mesmo vacinação escolar, do jeito que eu faço. Não é SUS, sim, vai continuar sendo esse grupo mesmo, faixa O etária. grupo de atendimento sempre faixa etária. Exato. O que a gente tem para repassar em relação ao sistema de informação é somente, né, isso. Então, vamos para o momento agora de esclarecimento de, né, tirar dúvidas. Teve alguma coisa no chat? Então, pessoal, era isso que a gente gostaria de conversar com vocês. Eu queria muito... nós vamos deixar a apresentação disponível, e assim também como a gravação, a gente vamos formalizar tudo isso e vamos encaminhar para as coordenações afins. Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, à Carla, que fez essa mobilização com todos os coordenadores do PSE. Obrigada por vocês, guerreiros que estão aí na linha de frente mesmo, que estão na ponta, né, buscando atender de forma satisfatória a nossa população, principalmente essa população que é tão vulnerável, tão suscetível, que são as nossas crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Eu fico feliz em saber que temos profissionais compromissados, né, com a saúde pública e com a prevenção através da vacinação desse nosso público-alvo. A gente vai ter aí essa oportunidade para a gente trabalhar na semana estadual, né, da intensificação de vacinação nas escolas e trazer esse demonstrativo mesmo no sistema de informação, que é um demonstrativo da nossa produção, como eu falei para vocês. E em junho, nós estaremos aí fazendo um movimento antes que se encerre o semestre do HPV, né, da vacinação contra o HPV. Então, nós vamos compartilhar com vocês a experiência que nós já tivemos
aqui em São Luís, através do Comitê de Microplanejamento Estadual. Vamos compartilhar com vocês, porque deu muito certo, foi uma experiência extremamente exitosa, e eu tenho certeza que será assim no município de todos que aqui estão. Então, a integração é importante, a saúde e a educação, a comunidade escolar nesse envolvimento e nesse movimento. Então, qualquer coisa, nós estamos à disposição, esta coordenação está à disposição, esta secretaria adjunta está à disposição para apoiar, ajudar, tirar dúvida, informar, não fiquem sozinhos no planejamento, na execução, qualquer coisa, nós estamos aqui. Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, a oportunidade é essa, se não, eu passo aí para a Carla, para ela também dar suas palavras, se Denise ainda tiver também, e aí a gente encerra esta reunião já pedindo para vocês que a multiplicação ela seja realizada com as suas equipes, tá bom? Obrigada. Obrigada, Alice. Obrigada, Alice. pessoal, que conseguiu ficar até Eu queria agora, tirar né? uma dúvida. A Sara, né? Sara. Eu acho que é melhor passar logo para as dúvidas, né? Para a gente não se estender. A Sara e o Ezequiel estão com a mão levantadas. Pode falar logo, Sara, então. Sâmara, sou eu, né? Não. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Como a Alice disse, para a gente não perder a oportunidade, né? Que a gente já colocou isso no grupo da Regional de São João dos Patos, e tirando um pouquinho do foco da estratégia de vacinação na escola. Eu queria saber se eu podia aproveitar a oportunidade. Sim, com certeza. Posso, né? Pronto, é porque eu já perguntamos aqui, já tem 3 colegas aqui na dúvida, talvez elas estejam, porque nós recebemos a Pneumo 23 para os idosos, né? E aí eu queria saber se na hora de aplicar eu coloco a estratégia especial e o grupo de atendimento é faixa etária? Entendeu a minha pergunta, Alice? Oi, tá me ouvindo? Silvio está respondendo. Você não está escutando? Não tá ouvindo, eu não estou ouvindo. Não. Sâmara, tá escutando? Oi, tô, agora sim. Dessa forma o registro, como você está, né? Especial, grupo de atendimento faixa etária, né? Isso. E lá em imunobiológico, lá em aplicar outros imunos, não é isso? Isso. Ó, pessoal, lembrando que tem uma planilha que a gente sempre está compartilhando de regras de entrada. Tanto nos grupos, essa planilha ajuda muito vocês no momento de registrar determinada vacina no sistema de informação, seja CPNI ou SUS. Então, lá tem questão da vacina, a dose, a faixa etária, tem a observação. Eu vou procurar, então. Eu vou procurar lá no grupo. Mas aí, voltando à história da vacinação... Aí a gente compartilha. Da vacinação escolar, né? Agora eu vou perguntar, aproveitando a vacinação escolar. Alice, a gente, na hora de fazer o resgate aqui em Paraibana, a gente tem percebido que na caderneta de vacina do adolescente a vacina está registrada. Quando a gente vai lá no nosso sistema, no SUS, não está. E os enfermeiros ficam assim, Sâmara, o que a gente faz? Quando a gente consulta o CPNI, alguns estão, outros não estão. Então, a gente acredita que seja por mudança mesmo de cadastro, atualização, que essa dose ainda não conseguiu migrar para o CPNI, porque está no cartão, mas não está em nenhum dos sistemas, ou não está no CPNI ou não está no SUS. Aí elas ficam, transcreve ou não transcreve? Né? Aquela história, transcrição só vai até 12 meses, um ano atrás. Mas se foi de adolescentes e hoje estão com 16 anos e que tomaram aos 10 anos, aos 11 anos ou aos 9, não vai conseguir essa dose migrar e essa informação subir. Então, a gente está com
problema assim, pontual e que nossas coberturas em HPV não melhoram, né? E isso acontece em todas as unidades. Aí, assim, é um problema ainda, né? Pontual que as coberturas, elas não acompanharam a vacinação, o que foi feito não acompanhou a modernidade dos sistemas, né? E aí, com isso, as coberturas não subiram. Então, é algo que eu consigo ver que é um problema. Sâmara, se você fez a consulta nos sistemas e a dose não consta, então a transcrição é o que vocês vão estar realizando, a transcrição de caderneta. Não importa a época que foi feita a vacina, é transcrição, né? E caso você já tenha Mas ela digitado... não vai migrar. Mas ela não vai migrar, vai? Sim, vai contabilizar, a transcrição está contabilizando. Se a dose não está na rede nacional e você vai realizar essa transcrição, ela vai ser contabilizada. Se ela não tiver, independente do tempo. E o sistema que temos hoje é só CPNI e a SUS. Se não está nenhum e nem outro, então você vai realizar a transcrição, né? Seja no PEC ou no CPNI. Mas se já tem no CPNI e não tem no PEC, aí você não vai realizar transcrição nenhuma. Isso eu orientei. Se não está no CPNI, não repete no PEC. Aí se a dose já foi digitada no PEC e não subiu ainda para a RNDS, você deve consultar os relatórios lá do CISAB, né? De validação da informação. Que pode estar errada. A gente já corrigiu algumas coisas aqui. Isso, lá pode estar barrada essa dose, porque ela passa primeiro por lá antes de ir para a RNDS, né? A RNDS. Então tem esse monitoramento, deve ser feito o tempo todo, né? Tá, eu não tinha orientado em relação, se não tivesse nenhum sistema, até podia transcrever para o ESUS ficar bonitinho. Até eu disse para ela, não, para ficar completo, transcreve. Mas provavelmente essa dose não iria ser contabilizada. Não, se mas tem no CPNI, você não vai transcrever no PEC. Sempre é bom constatar, não. Viu? Eu digo assim, não está no CPNI, não está no ESUS, e está na caderneta, eu tinha orientado a não transcrição. Não, porque não ia adiantar. assim. Não, tem que transcrever. Transcreve. Né? Um ou outro para realizar essa transcrição, viu? Essa é a orientação. Tem até lá no painel do monitor, tem essas orientações, né? Do Localiza, na verdade, Localiza SUS, né? Onde eu mostrei aqui nos slides. Lá tem essas orientações de como é feito o cálculo, o tempo de processamento das informações. Viu? Não deixe essa informação parada lá na caderneta. Transcreva. Pois obrigada. A gente encontra muito adolescente quando a gente vai fazer as atividades nas escolas, a gente encontra muito adolescente que está só na caderneta e não tem sistema nenhum. Isso. Tá. Não, obrigada. Só de isso. nada. Mais alguém querendo fazer alguma pergunta, pessoal? Minha pergunta, Silvio, é sobre a questão da vacina de gripe. A gente está na campanha, a gente fazendo a vacina de gripe nas escolas, colocando lá a estratégia vacinação escolar, ela vai servir para cobertura também da campanha de gripe, então, né? Sim. Então deve ser recheado com vacinação escolar mesmo, porque dentro da escola é vacinação escolar. Até 14, menores de 14, né? Até menores de 15 anos, isso, com vacinação escolar. De influenza, no caso, até 6 anos de influenza. Isso. Entendido? Entendido, beleza, era isso. Valeu, Ezequiel. Ezequiel também está com a mão levantada. Oi, pessoal. Antes de encerrar, assim, aproveitando, qualquer estratégia, assim, vacina realizada no ambiente escolar, a estratégia vai ser vacinação escolar, viu? Mesmo que a gente esteja num período de vacinação da influenza, né? Quem sabe que a influenza ou é rotina, né, ou especial, mas sendo no ambiente escolar, a estratégia é vacinação escolar. Mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade aí. Carla, fique à vontade para encerrar. Oi, gente. Não tendo mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar esse encontro, né? Então, mais uma vez, lembrando que a Semana da Saúde na Escola ela segue fortalecendo a vacinação, né, em todo o período, né, de abril a maio, né, conforme a organização do município para vocês.
Então, o foco é vacinação, prevenção da violência, saúde mental. E o período da semana de intensificação da vacinação nas escolas, assim, enquanto semana mesmo, ficou para 18 a 22 de maio. É um período assim que a gente espera que vocês intensifiquem ainda mais a cobertura vacinal, como foi apresentado aqui hoje. Aí a gente vai enviar aqui no grupo do PSE, né, e nos demais grupos das coordenações que estão participando hoje da reunião, o link da gravação e os materiais que foram apresentados. Muito obrigada, E gente. a frequência, Carla, coloca no Eu grupo da botei, imunização estadual, porque eu não estou conseguindo pegar aqui no chat. coloca aí, Silvio, no grupo da imunização. Eu já mandei no grupo do PSE também. Ele vai já colocar, já está colocando aqui. Quem não conseguiu aqui no chat, vai lá no grupo que já vai estar lá o link. É isso, Então é gente. isso. Obrigada. Bom trabalho a todos, boa semana. Deus abençoe, que a gente tenha sucesso nessa estratégia de vacinação nas escolas 2026. Vamos aqui compartilhar os frutos, que são os resultados bem-sucedidos, que eu tenho certeza que nós iremos alcançar. Prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau, Carla. Gente, até a próxima.